tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da IPI de Engenheiro Goulart. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Hoje nós vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, mais uma parábola de Jesus, a parábola do semeador. Mas antes, eu queria orar com você. Pai Santo, Deus bondoso, obrigado por esta oportunidade, onde nós nos reunimos para ler a Tua Palavra, estudar um pouco mais sobre ela, ó Pai, aprender sobre ela, ó Pai, mas também pedir a Tua ajuda que o Senhor faça com que nós colocamos ela em prática no nosso dia a dia. Com a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, na nossa mente, Senhor, nosso coração, nos ajuda a entender o Teu recado, o estudo da Tua Palavra nesta hora. Pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Mais uma parábola, meu irmão, minha irmã, mais uma ilustração que Jesus utiliza para explicar as coisas concernentes ao reino de Deus. Parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Do versículo 4 ao 8, a Bíblia, na minha tradução, diz assim: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras de Jesus, ensinamentos do nosso mestre. E aliás, Jesus foi mestre por excelência, o maior contador de histórias que o mundo já pôde acompanhar. Ele se utilizava de imagens, de figuras, de histórias, de ilustrações, com muita inteligência, e lançava a mão de coisas simples para ensinar lições profundas. Essas são as parábolas de Jesus. Por meio de parábolas, Jesus revelou o mistério do reino de Deus. Este mistério é revelado a uns e encoberto a outros. Jesus está se referindo aos fariseus, endurecidos, e seus seguidores, que eram pessoas que não se arrependiam dos seus erros e dos seus defeitos. Essa parábola do semeador, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, revela por que Jesus não se impressionava com as multidões que o seguiam. A maioria daquelas pessoas que seguia a Cristo não produzia frutos dignos de arrependimento. O coração delas era uma espécie de solo podre. Ouvia, acompanhava Jesus, mas não mudava a sua vida, não transformava. Não se via o resultado da salvação na vida delas. Ao ler esse texto, em primeiro lugar, fica um ensinamento. Um coração duro. Aí você acompanha comigo no versículo 5 de Lucas 8, que acabamos de ler. E eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. Daí foi pisada,
e as aves do céu a comeram. Um coração duro é como um solo batido pelos passos daqueles que vão e vêm. As pessoas vão passando, vai amacetando ali o solo, o barro, o chão vai ficando duro. E o coração inquieto e perturbado com a passagem das pessoas, das coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas que passam, e neste coração é pisada a palavra de Deus. A palavra fica amassada. Um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Entende a diferença? Ele escuta o sermão, ele escuta a pregação, ele escuta o ensinamento sobre a palavra de Deus, mas ele não presta atenção. São coisas totalmente diferentes. Ele está ali, ele está ouvindo a pregação, ouvindo o ensinamento, ouvindo o sermão, mas ele não está prestando atenção. A informação não está caindo na mente e descendo para o coração. A palavra de Deus não produz nenhum efeito nesse coração duro, maior que a chuva possa penetrar nesta pedra, neste solo pisado. A semente que é pisada pelos homens nem chega a brotar. Aquelas ou aqueles que abrem o seu coração para todo tipo de pessoas e influências estão em perigo. Um grande perigo de desenvolver, um grande perigo de desenvolver um coração insensível. Cuidado, muito cuidado. Cuidado para quem você tem aberto o seu coração. Cuidado. Um coração duro é onde a semente é roubada pelo inimigo, ou seja, o diabo, o inimigo da nossa alma, para que o ouvinte não creia e nem seja salvo. Tome cuidado. No versículo 6 nós aprendemos a segunda lição sobre esse texto. A outra caiu aonde? Sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta do quê? Umidade. E outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Aquela que cai sobre a pedra é o coração superficial. Este é solo rochoso. Nele a semente cresce, mas por falta de umidade vem e seca. Não aguenta. Este solo retrata o coração superficial e que se define por 3 marcas. Um coração superficial, as pessoas agem no calor do momento, no calor da emoção. Elas imediatamente aceitam a palavra e o fazem até mesmo com alegria, sabia? Sim. Então, imediatamente se escandalizam. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. O terreno pedroso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial, mas que não se confirma. Tanto sua resposta quanto seu abandono são rápidos, imediatos. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. Sua fé é temporária, por algum momento. Houve adesão, mas não conversão. Entusiasmo, mas não convicção. Muitas das pessoas que gritaram hosanas quando Jesus entrou em Jerusalém, hosanas, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, hosanas, hosanas. Muitos desses que gritaram hosanas quando Jesus entrou em Jerusalém. Gritaram também, crucifica-o, crucifica-o, na mesma semana. Você entende a diferença?
Versículo 7 é a nossa terceira lição que fica desta parábola do semeador. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. É o coração ocupado. O terceiro ensinamento é um coração ocupado. O primeiro ensinamento é o coração duro. Segundo, um coração de pedra. E o terceiro ensinamento é que é um coração ocupado. Esta é aquela semente que caiu no espinheiro. Os espinhos cresceram juntamente com a semente. E ela, por si só, acabou sufocada no meio deles. Este é um solo disputado e concorrido. Todo mundo ali querendo espaço. Por isso que há esse sufoco todo. Está ocupado com os espinheiros. Por isso a semente não pode frutificar. Um coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas dá atenção a outras coisas em volta dela. Dá atenção a outras coisas. Esses espinhos representam ervas daninhas. Ervas daninhas espinhosas. Não havia arado que conseguisse arrancar suas raízes de até 30 centímetros de profundidade. Essa semente disputou espaço com as outras plantas. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Ficou sufocada. Esse coração é um campo de batalha disputadíssimo. E a pessoa que não tem Deus, ela acaba sendo sufocada pelas pessoas em volta, pelos espinhos, pelas ervas daninhas, pela multidão ao redor. Há outras coisas mais urgentes que fascinam sua alma. Esse ouvinte não tem uma ordem, não tem uma propriedade correta e objetiva, pois são muitas as coisas que tiram o seu foco, acabam tirando Cristo como lugar principal na sua vida. E quarto e último lugar, ao lermos a parábola do semeador, a outra, afinal, caiu em boa terra, versículo 8. Ela caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E dizendo isso, ou seja, Jesus ensinando esta parábola, esses ensinamentos, esta grande ilustração sobre o reino de Deus, sobre o lançar da semente, ele exclamou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É mais ou menos assim. Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça. Você está me ouvindo? Recebendo esses ensinamentos? Jesus está dizendo assim nesta hora. Então ouça. Por favor, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. O quarto e último ensinamento, ao lermos esta parábola do semeador, é o coração frutífero. O primeiro, nós aprendemos que um coração duro. Segundo, um coração de pedra, aquela semente que cai sobre a pedra. Terceiro, o coração ocupado, sufocado pelos espinhos. E o quarto ensinamento, o último, que eu quero deixar com vocês nesse estudo da parábola do semeador, é um coração frutífero, aquele que dá fruto. Esta é aquela semente que cai em boa terra e produz 100 por 1. Retrata aquele que, de bom e reto de coração, ele retém a palavra e ele frutifica com perseverança. Ele escuta, ele observa, ele entende a palavra ministrada, ele recebe, ele se alimenta dela, ele se alimenta dessa semente e ele deixa cair em boa terra e ele dá bom fruto. Ele dá bom fruto. Um coração frutífero. Um coração frutífero ouve a palavra de Deus,
Lucas diz que essas pessoas ouvem com um bom e reto coração e retêm a palavra de Deus. Olha que belo ensinamento. Eles retêm a palavra. Elas não apenas ouvem essas pessoas, mas ouvem com o coração aberto, com o coração totalmente disposto, com um firme propósito de obedecer. Colocam em prática a mensagem e por isso elas frutificam. Não diz que acolhem com alegria, mas acolhem e frutificam. Acolhem e frutificam. Essa parábola, meus irmãos e irmãs, nos ensina a fazer 3 coisas muito importantes na vida do crente: ouvir, receber e praticar. Guarda isso para a tua vida. Que esse estudo bíblico fique esse ensinamento para você, para mim, para nós. IPI de Engenheiro Goulart. Parábola do semeador. 3 ensinamentos para nós: ouvir, receber e praticar. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem do pecado, depositam sua confiança em Cristo Jesus, nascem de novo e vivem em santificação e honra. Aleluia. Elas aborrecem e renunciam ao pecado, amam a Cristo e servem a Ele com fidelidade. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar com a gente em mais um estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe tua família, tua causa, os teus pensamentos, os teus sonhos, seus projetos e desejos. Obrigado pela companhia em mais um estudo da Palavra de Deus na IPI de Engenheiro Goulart. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Nos ajuda a colocar em prática, Pai. Abençoe todos os lares aqui representados. Os enfermos, ó Pai, cura no nome de Jesus. Visita cada pedido, cada oração, ó Pai, cada agradecimento, cada lar aqui representado. Com teu bálsamo de cura, paz, salvação e libertação, o Senhor visita cada um nesta hora. Obrigado pelo teu amor, tua graça e bondade. Te buscamos, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Obrigado. Tchau, tchau.